Vamos então entrar nos conceitos fundamentais dos fenômenos biológicos. Quando a gente fala agora em fenômeno biológico, a gente não se libertou da matéria, das leis da matéria. Mas existem outras leis, um outro polo que é diametralmente oposto ao polo matéria, que passa a atuar na matéria através da matéria. Mas essa coisa em si não promana da matéria. Ela faz uso da matéria para se revelar. Então é o alfa fecundando o gama, gerando a vida. E a vida, então, a gente pode falar que é o campo onde está tudo integrado. E essa batalha entre alfa e gama vai se intensificando à medida que a gente vai se aproximando da fase humana, do homem. No homem é muito evidente o conflito entre matéria e espírito. A gente matou milhões, a gente fez absurdos, a gente fez um monte de coisa, criações e destruições inumeráveis em prol, devido a esse conflito acirradíssimo no ser humano, no homem, entre matéria e espírito. E então é interessante para a gente ver aqui qual é o conceito fundamental de todos os fenômenos biológicos, Então a gente precisa entender isso se a gente quer fazer um estudo sério de biologia e da vida, que nos leve a algum lugar. Então qual vai ser o conceito, qual é o fundamento, os conceitos norteadores de tudo o que a gente vê no mundo vivo? Então a gente vai estar investigando um pouco sobre isso aqui nesse capítulo. Bom, a gente já viu, a gente está iniciando o estudo da fase alfa aqui, mas lembre-se de que tudo está sempre integrado, desde o início até o fim desse universo. Essas três fases, elas estão integradas. Então a matéria e a energia, elas estão de certa forma colaborando, estão forjando o ambiente através do próprio fenômeno evolutivo, ou processo evolutivo, que é propício para a manifestação da vida, das formas vivas. Então o princípio da vida vai atuar assim que o terreno estiver pronto. E daí você vai começar a ver o surgimento de formas vivas. Sendo que as células seriam uma protoforma, são blocos fundamentais dos seres vivos, Então a vida você pode ver como o psiquismo, o princípio do psiquismo atuando na matéria. Então vejam só que bonito, da Terra, através das condições propícias, começa a brotar algo que é totalmente diferente de qualquer coisa que veio antes. É uma coisa tão pequena, tão frágil na sua forma, ocupa tão pouco espaço, Em termos de espaço, a vida é tão menor do que a matéria inerte, Em termos de movimentar energias, quantidades de energia, a vida é tão pequenininha, tão insignificante. Mas em termos de organização, complexidade, capacidade de se colocar numa zona longe do equilíbrio natural, e se manter lá enquanto ela está viva, enquanto ela está manifesta, em termos de inteligência, em termos de você conseguir ter uma intenção, ter um objetivo, uma intencionalidade, uma liberdade que não é própria da matéria inerte. E em todos esses termos, a vida é infinitamente maior e mais poderosa do que a matéria inerte, Um planeta pequeno que contém uma flor, uma florzinha, um pezinho de feijão, uma plantinha, um animalzinho, Ele é infinitamente maior, dimensionalmente falando, do que um planeta enorme, com movimentos vulcânicos, chuvas ácidas,
furacões de 400 km por hora, que não tem vida. Ele é infinitamente mais poderoso em termos dimensionais. Então, quando a gente fala em vida, a gente está falando nessa grandeza dimensional, em superação dimensional. Bom, então a gente tem que ter essa visão de grandiosidade que estamos passando aqui, para você conseguir começar a ter ideia do que está sendo passado nesse capítulo 51. Né? Então, olha só, novamente, nós, o homem é débil frente às forças primordiais. Então, se você colocar um ser humano num ambiente da Terra há 4 bilhões de anos, a gente vai ser destruído na hora. Em termos físicos, a gente vai ser detonado. A gente é débil, né? A gente não está apto a sobreviver, né? Nenhuma forma de vida, nenhum dinossauro, né? Mas isso é apenas uma visão física, né? Em termos de qualidade, né? A gente é infinitamente mais poderoso que um vulcão que cospe lava a 4 mil graus Celsius. A gente é muito mais poderoso em termos qualitativos, porque a nossa consciência é algo que supera essa coisa. Então, assim, o que eu estou, assim, de certa maneira, pedindo, né? Não pedindo, né? Você não pode pedir nada para ninguém, mas assim, eu estou dando uma dica para vocês aqui de como vocês devem observar a realidade que os cerca. Vocês vão aqui, né, terminar desse vídeo, vão ver uma coisa, um seriado, vão trabalhar ou vão dormir, vão brincar com os filhos, vão cozinhar, daí vão sair para o trabalho, para o estudo outro dia, vão socializar. Vocês vão fazer um monte de coisa, né, que aparentemente não tem nada a ver com isso aqui, né? Só que daí vocês vão sair e vocês vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão começar a observar o que vocês estão fazendo com esse olhar, né? Vocês vão observar as coisas a partir de uma dimensão superior. Quer dizer, quando alguém te ganha na discussão ou você ganha de outro na discussão, aparentemente tem um ganhando e um perdendo. Mas se vocês forem pensar de um nível de consciência superior, talvez o que esteja perdendo e sabendo absorver essa derrota seja o verdadeiro vitorioso, enquanto o que ganha sempre incessantemente, nesses curtos prazos, na base física ou da argumentação infecunda, no fundo seja o verdadeiro perdedor. Quer dizer, isso é observar a coisa a partir de um nível de consciência maior. Você muda a escala de tempo no qual você está avaliando alguma coisa pontual, a escala espacial e a escala consciencial também. Então vocês vão fazer esse exercício aqui, fica como lição de casa. Observem a sua vida, vão percebendo de uma maneira mais profunda as coisas que estão acontecendo. O objeto que você estuda, o que você está estudando, veja de uma maneira mais profunda do que aquela maneira que estão te obrigando a ver. Né? O sujeito fala, é isso e ponto. Está definido, não tem nada mais a falar a respeito desse assunto. Já foi tudo descoberto. Daí você vai com umas perguntas mais profundas. Daí você vai perceber, né? Ou o cara vai desviar do assunto, ou se o cara for humilde, ele vai falar, de fato, eu não sei, e existem muito mais coisas aqui. Ou o cara vai jogar uma coisa, né? Vai responder no nível dele, tentando dar áreas de que respondeu, mas no fundo não respondeu nada. Então daí você vai coletando isso, né? Você vai coletando, você vai avaliando e vai observando, né, a vida a partir desse outro olhar. Daí você vai perceber, né, que existem muito mais coisas interessantes do que aquilo que a sociedade, né,
as igrejas, a academia, né, os eruditos te vomitaram, né, em você. Tem coisas muito mais interessantes do que essas verdades muito pequenas que o mundo quer entupir, né, entupir você delas, né. Existem coisas muito mais interessantes que o mundo não quer que você acesse, né, porque o mundo tem medo, né, de resolver os seus problemas, né, porque quem vai a fundo, quem é intuitivo, quer mergulhar na essência fenomênica e ele automaticamente resolve, sintetiza e resolve todos os problemas. E daí começa a orientar todas as suas periferias humanas em prol desse centro. E as pessoas têm pavor de um ser que é desse tipo, né? Elas têm pavor. E elas exibem isso de várias maneiras inconscientes. Então, isso fica como lição de casa, né? Eu vou deixar aqui, né, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco a respeito de esse gama beta alfa, onde que ele entraria, na matéria inerte, na matéria viva, no espírito puro, tudo mais. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. A gente se vê lá. Saudações fraternas.